sejam bem-vindos à nossa revisão Direito Constitucional para a OAB. Eu sou a professora Bruna Vieira e nós vamos trabalhar aí 4 blocos de 1 hora para abordar os principais tópicos que caem na prova da OAB. Na prova da OAB são 7 questões de direito constitucional. Dá para fazer a diferença, né? Para quem precisa de 40, imagina. 7 questões de direito constitucional acertar, tá ótimo, né? Bem, nós vamos falar, claro, dos principais temas. Não dá para em 4 horas falar de tudo. Mas se você quiser aprofundar aí o direito constitucional, eu indico para vocês um livro que eu faço parte, em que eu elaborei a disciplina de direito constitucional, né? É o livro Super Revisão OAB, Doutrina Completa, da editora Foco. Se você quiser comprar lá pelo site da editora Foco, é só colocar lá a senha de desconto, escrever Professora Bruna no momento da compra, na senha de desconto, que você consegue um desconto para comprar este exemplar, tá? Ele tem todas as matérias da OAB. A minha, a que eu escrevi, é o direito constitucional. Então, se você quiser aprofundar, eu indico esse livro. Ele tem um irmão, né, na verdade, que é o 5.500 questões comentadas. Então, se você já tem uma doutrina em casa e quer estudar por meio de questão, por meio de testes comentados, que ajuda muito, né? Você pode comprar o 5.500 questões comentadas. Eu comentei as questões de direito constitucional. Também vai ajudar na sua aprovação. Isso, é claro, não dispensa aí a leitura do texto constitucional, porque 90% das questões, elas são extraídas da Constituição Federal, do texto constitucional, tá? Bem, mas vamos ao que interessa, que é falar desses principais temas, revisar os principais assuntos que caem no exame de ordem, especificamente em relação ao direito constitucional. Esse primeiro bloco é destinado à teoria geral do direito constitucional. E aí eu trouxe alguns temas da teoria geral que são mais recorrentes da sua prova. Vamos acompanhar comigo lá no slide, tá? Vamos acompanhar. E aí eu já coloco para vocês o primeiro slide, teoria geral do direito constitucional. Dentro da teoria geral, nós abordamos o poder constituinte, o princípio da supremacia, a estrutura da Constituição de 88, o fenômeno da recepção e a eficácia das normas constitucionais. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Vamos nos concentrar no primeiro, tá? Não é só isso que abarca a teoria geral, mas esses são os principais tópicos que o examinador gosta de perguntar em relação à teoria geral do direito constitucional. E o primeiro deles, que nós vamos abordar, é o poder constituinte. E a primeira observação é que você sabe que esse poder de constituir, de criar, né? Nós falamos que esse poder constituinte, ele pode ser de 2 espécies, né? Ele pode ser um poder, né, que nós chamamos aí de poder originário, né? Pode ser um poder originário, tá? Que dá origem, que cria uma nova ordem jurídica, ou pode ser um poder, e aí eu vou usar a tela branca para facilitar aqui, né? Então, o poder constituinte pode ser aí de 2 espécies, pode ser um poder originário, ou um poder derivado. Ótimo, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Bem, o poder originário é aquele que cria. Então, o poder originário é aquele que cria uma nova ordem jurídica. É aquele que cria a primeira Constituição de determinado país ou aquele que cria a nova Constituição do país. Bem, esse poder originário, qual foi a última manifestação do poder originário no Brasil? Foi lá no dia 5 de outubro de 1988, quando nós fizemos a nossa Constituição Federal de 88. Bem, a Constituição de 88, quando foi feita lá em 88, eu pergunto a vocês, será que ela poderia, né, dispor, a Constituição de 88, sobre qualquer assunto? Ou será que ela estava limitada a determinados assuntos? Ela poderia dispor sobre qualquer assunto. Então, quais são as características desse poder originário? A primeira característica é que ele é ilimitado. O que é isso? Poder originário é ilimitado. Não há limites quanto ao conteúdo. É isso mesmo. Então, a nova Constituição, ela pode dispor sobre qualquer assunto, tá? Há quem entenda, né, que direitos já conquistados, que não poderia haver um retrocesso, etc. Mas, para a sua prova da OAB, você pode colocar que o poder originário, ele é
ilimitado. Não há limites quanto ao conteúdo. Bem, e quanto à forma? Será que existem condições ou não? Esse poder originário é condicionado ou incondicionado? A forma pré-estabelecida para sua elaboração? Não. Não há forma pré-estabelecida. De modo que o poder originário, ele pode, ser criado, por meio da autoridade do poder. Aquele que tem o poder na mão, ele impõe uma nova Constituição. Por exemplo, a nossa Constituição do Império, a primeira Constituição do nosso país, uma Constituição imposta. E aí nós vamos lembrar que uma Constituição imposta é chamada de Constituição outorgada. Imposta, outorgada. Ou pode ser como a nossa, como a Constituição de 88, fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, em que há participação popular. E aí nós teríamos aí uma Constituição, ou temos, uma Constituição promulgada, também chamada de popular ou democrática. Isso nós explicamos para lembrar que o poder originário, ele é incondicionado. Não há uma forma pré-estabelecida para a sua elaboração. Ou a Constituição pode ser imposta, a Constituição outorgada, ou pode ser fruto da democracia, fruto de Assembleia Nacional Constituinte, e aí teríamos uma Constituição promulgada. Avançando nas características, incondicionado, ilimitado e autônomo. O poder originário não decorre de nenhum outro, de modo que ele detém autonomia. Ao contrário, nós temos o poder derivado, que eu até coloquei para vocês. O derivado, o nome sempre nos ajuda, tá? O derivado deriva de quem? Bom, deriva de quem o criou. Deriva do originário. E a ele é subordinado. Isso. Então, nós temos aí como características desse poder derivado, 3 características básicas, há outras, mas nós estamos vendo as principais. Esse poder derivado, ele é subordinado a quem o criou. Será que esse poder é limitado ou ilimitado? Ah, o poder derivado agora, ao contrário, ele é limitado. Vou dar um exemplo. Não podemos fazer uma emenda, que tenda a abolir uma cláusula pétrea. Sim. Por quê? Porque há um limite quanto ao conteúdo. Emendas constitucionais não podem, essas emendas serem criadas que visem a abolir uma cláusula pétrea. Porque a cláusula pétrea está lá no artigo 60, parágrafo 4º, ela, forma federativa de Estado, voto, direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Isso não pode ser retirado do texto, não pode ser abolido. Portanto, ele é limitado. E, por fim, esse poder derivado, será que ele é condicionado ou incondicionado? Condicionado. Há agora condições para a sua elaboração. Outro exemplo. Será que um Estado, ao criar a sua própria Constituição, ele pode fazer isso a seu bel prazer, de maneira aleatória? Não. A estrutura da Constituição estadual, de todas as Constituições estaduais, ela deve tomar por base a estrutura da Constituição Federal. Isso mesmo. Aliás, a isso nós temos, dá-se um nome, Qual é o nome disso? Princípio da simetria constitucional. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Bom, então, resumindo, quais são as 3 características dadas ao poder derivado? O poder derivado, ele é limitado, subordinado e condicionado. Repetindo, limitado, subordinado e condicionado. Ótimo. Bem, poder derivado é um gênero que possui essas características que também são aplicadas às espécies. Tá. Poder derivado é um gênero do qual são espécies, 3 espécies. O derivado pode ser um derivado decorrente, pode ser um derivado reformador ou revisor. Então, são 3 as espécies do poder derivado. Derivado decorrente, derivado reformador e derivado revisor. Começando pelo primeiro, e aí vamos aqui colocar na nossa lousa. O poder derivado reformador, aliás, ele pode ser, reformador, derivado então pode ser
reformador, o derivado pode ser decorrente e o derivado pode ser revisor, tá? Então, essas são espécies do gênero poder derivado. Vou começar pelo poder decorrente, tá? Poder decorrente. O que é isso, poder decorrente? Tem a ver com a autonomia dos estados. É o poder que cada estado tem de se autorregulamentar por meio da elaboração da sua própria Constituição. É isso. Então, cada estado pode, professora, criar sua Constituição? Sim, claro, desde que ele se valha da estrutura do modelo federal, princípio da simetria, que nós já comentamos, né? O que é isso, o princípio da simetria? É essa relação de paralelismo que deve existir entre Constituição Federal e Constituições estaduais. Mas cada estado pode se autorregulamentar por meio da elaboração da sua própria Constituição. Tranquilo? Ótimo. O que mais que você vai lembrar em relação a esse poder decorrente? Será que o Distrito Federal também possui Constituição? Sim ou não? Distrito Federal e municípios não possuem constituições. Distrito Federal é regido por lei orgânica, tá? Os municípios também. Então, se aparecer isso na sua prova, você vai lembrar que o Distrito Federal e os municípios não possuem constituições. Eles são regidos por leis orgânicas. Bacana, avançando. Bem, falar um pouquinho do poder reformador, que está aí para vocês aí na tela. Estamos falando dele, né? O poder reformador. Vamos falar um pouquinho dele, ó. Deixei aqui, com o marca-texto, né? Deixei aqui para vocês. O poder reformador. Ficou um rabisco em cima do poder reformador. Na verdade, era para deixar ele aparecendo, ficar mais claro. Mas não tem problema, a gente faz de novo. Porque agora eu estou ficando craque aqui. Eu apago e coloco aí de novo, porque eu vou precisar mesmo de uma tela só para falar do poder reformador. Então, olha só, o poder reformador é o poder, qual é esse poder reformador? Vamos juntos? É o poder de reformar, de alterar a Constituição e que se manifesta por meio das emendas constitucionais. É isso mesmo. Por que você faz uma reforma na sua casa? Porque não está bacana, você quer mudar alguma coisa. E a reforma da Constituição é porque nós precisamos complementá-la ou alterá-la, alguma coisa nesse sentido. Como é que é feita a reforma? Por meio das emendas constitucionais. Então, o poder reformador é aquele que se manifesta por meio das emendas e é uma forma de alterar a Constituição. E aí, nós vamos aqui de novo, as emendas constitucionais, né, estão previstas no artigo 60 da Constituição Federal, tá? Artigo 60 da Constituição Federal. E você vai lembrar que esse poder, óbvio, que se ele é espécie do gênero poder derivado, ele também é limitado. Mas quais são esses limites? Quais limites que o legislador se submete ao elaborar, ao criar uma emenda constitucional? É isso que nós vamos ver agora. Por quê? Porque o examinador gosta de perguntar isso na OAB. E você, aluno aqui do intelecto, não vai errar. Você vai gabaritar direito constitucional. Vamos lá? Bom, quais são esses limites? Vou colocar aqui para vocês os limites. Os limites podem ser, num primeiro momento, os conhecidos limites materiais. Limites materiais. Explica para mim, professora Bruna, o que é limite material? Bom, determinadas matérias, determinados assuntos não podem ser objeto de emenda que tenda a aboli-los, que tenda a suprimi-los. É isso. Então, determinadas matérias não podem ser objeto de emenda que tenda a aboli-los. Quais são essas matérias? Já ouvi daqui. É isso aí. As chamadas cláusulas pétreas. Olha o nome. Pedra, né? Vem de pedra. Algo imutável, intangível, imodificável, né? Tanto é que há autores que chamam as cláusulas pétreas de núcleos essenciais
intangíveis. Olha que nome complexo. O examinador pode vir com essa história de chamar a cláusula pétrea de núcleo essencial intangível, mas você vai acertar. E essas cláusulas pétreas não podem ser alteradas ou não podem ser, suprimidas, abolidas? Isso não é que não podem ser alteradas, na verdade não podem ser suprimidas, não pode ter norma tendente a aboli-las. Mas eu posso ampliar? Posso ampliar. E um exemplo está lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. O que esse inciso que foi trazido por emenda não veio com a Constituição de 88? Foi a emenda 45 de 2004 que acrescentou ao rol de direitos e garantias esse inciso 78, que trata do princípio da razoável duração do processo. O que é que diz esse inciso? Que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, hoje não, desde 2004 com a emenda, o princípio da razoável duração do processo está lá previsto no rol de direitos e garantias. De modo que se o seu processo na justiça estiver demorando muito, e também na área administrativa, porque veja, a todos no âmbito judicial e administrativo. Se o seu processo estiver demorando muito, cabe indenização contra o Estado. Tudo bem que você vai receber por precatório, que às vezes nem vai receber, Meu avô faleceu sem poder receber. Enfim, é possível indenização contra o Estado, ainda que seja recebida por meio de precatório. Por quê? Porque o princípio da razoável duração do processo encontra fundamento constitucional lá no artigo 5º, inciso 78. E olha, o novo Código de Processo Civil, que já nem é tão novo mais assim, ele acrescentou esse princípio lá no início dos seus artigos, no começo ele já colocou, ele reproduziu. Precisaria? Nem precisaria. Porque se a Constituição traz o princípio, ele já é aplicável em todos os ramos, em todas as áreas, porque todas as normas infraconstitucionais devem estar de acordo com a Constituição. Mas o CPC, ao reforçar essa ideia de razoável duração do processo, o CPC fortaleceu um princípio constitucional. Ok? Bem, avançando. Quais são as cláusulas pétreas, professora Bruna? Vamos lá? 1. Forma federativa de Estado. Pode repetir, sabe por quê? Porque o melhor resumo não é esse que a gente anota. O melhor resumo é aquele que vai sendo fixado na mente, tá? E muito cuidado, porque a nossa mente às vezes mente no dia da prova. Então, tome cuidado. Quando eu pedir para você repetir, você repete aí para memorizar, porque aí no dia da prova você já lembra da informação, sem muito dar branco. Não, você já memorizou, você já repetiu, E é o treino que leva à aprovação, tá certo? 1. Forma federativa de Estado. Vocês, forma federativa de Estado. 2. O voto, que tem que ser direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. E 4. Os direitos e garantias individuais. Professor, eu quero anotar. Já está anotado. Artigo 60, parágrafo 4º. É só ler, não precisa anotar tudo, tá bom? Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. A forma federativa de Estado já foi objeto de questionamento no seu exame e caiu como um problema. Porque o que é isso? O Estado federal significa o seguinte, que a divisão de poder existe, uma divisão de poder entre entes federativos. Quais sejam, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Territórios não existem, tá? Atualmente não existem, podem ser criados, mas se forem criados, eles não serão um novo ente federativo. Se forem criados, eles vão pertencer à União. Então, por enquanto, na verdade, só União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. E essa repartição de competências que existe na Constituição para os entes federativos é uma repartição que não pode ser violada. Por quê? Porque tem a ver com o Estado federal. Como é que nós protegemos, esse Estado federal? Por meio da repartição constitucional de competências. Então, não pode, por exemplo, um Estado usurpar a competência legislativa da União.
Se ele fizer isso, a lei que ele criou, que era da competência da União, a lei terá de ser declarada inconstitucional. Sim. Então, a questão que caiu no seu exame de ordem era para você, como advogado, né, verificar isso. Verificar que estava havendo uma coisa de concentração de poder num único ente, mas era para dizer que isso não era possível, porque violava a cláusula pétrea, que é a forma federativa de Estado. Ok? Próximo. Bem, ainda sobre as cláusulas pétreas, nós vamos lembrar que existe a forma federativa de Estado, o voto, né, que tem que ser direto, não há intermediários, não dá para mandar alguém votar por você. Secreto numa urna fechada. Você acredita? Fizeram uma lei para imprimir o voto. A lei, obviamente, foi declarada inconstitucional. Por quê? O fulaninho vendia o voto lá, né? De repente você já levava um comprovante, porque você, de fato, comprovava que tinha votado nele e ia lá exigir o seu cargo ou qualquer benefício. Então, para evitar isso, a nossa Constituição diz que o voto secreto é cláusula pétrea. Não pode ter uma emenda dizendo que vamos imprimir o voto, porque isso viola a cláusula pétrea. Tá? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal. Todas as pessoas. Sim, todas as pessoas. Antigamente, mulher não votava. Pobre não votava. Tinha que comprovar uma renda mínima para isso. Hoje não. Hoje o voto é universal. Todas as pessoas votam. Claro que tem que preencher os requisitos, fazer o alistamento eleitoral, tá certo? E voto direto, secreto, universal e periódico. Isso é cláusula. Essas três características do voto elas são consideradas cláusulas pétreas. E agora o voto obrigatório? Será que é cláusula pétrea? Não. Existe voto facultativo, né? Para quem? Maior de 16 anos, menor de 18, maior de 70 também. E ainda o analfabeto. O analfabeto vota de forma facultativa. Ele não é inalistável, ele é alistável, mas vota facultativamente. O que ele é, né? E aí é aula de direitos políticos, mas eu posso dar esse adendo. Ele é inelegível. Foi por isso que o Tiririca teve que fazer a prova, né? Porque se ele não fosse alfabetizado, ele não poderia sequer ter sido eleito, tá? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Tá bom? Bem, ainda, voltando agora para a tela, nós temos aí os limites materiais, mas também temos os chamados limites formais, né? Temos ainda os chamados limites formais. Vamos colocar aqui os limites formais. E os limites formais têm muito a ver com o fato da nossa Constituição ser uma Constituição rígida. Agora não é mais conteúdo, agora é forma. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os limites formais. Bem, para se fazer uma emenda, nós temos uma rigidez. Por quê? Para alterar a emenda é muito mais difícil do que alterar uma lei, tá? Então, para alterar a emenda é muito mais difícil do que alterar uma lei. Os requisitos, eles são requisitos rígidos, tá bom? E os limites formais, eles correspondem, eles equivalem a esses limites rígidos. Então, vamos fazer uma divisão. Então, aqui na tela, nós vamos falar dos limites formais, tá? Então, uma tela branca, limites formais. Primeira espécie de limite formal. Primeira, quanto à iniciativa. Quanto à iniciativa. Quanto à iniciativa. Bom, e a minha pergunta aí, quanto à iniciativa, é a seguinte. Será que um deputado sozinho pode iniciar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional? Será que pode? O que vocês acham? Não pode. Um deputado sozinho pode iniciar um projeto de lei, mas proposta de emenda não, ok? Não pode. Só projeto de lei. Por quê? Porque a iniciativa é dada apenas àqueles que estão lá no artigo 60, tá? Inciso 1º, 2º e 3º da nossa Constituição. E quem é que está lá, então? Já que isso já caiu na prova da OAB, professora. 3 pessoas. 1, presidente da República. 2, 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. E 3, mais da metade das Assembleias Legislativas. Então, comigo, 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado,
presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas, tá? Manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros, está lá no artigo 60, é só você acompanhar. Eu peço só que memorizem os legitimados. Presidente, 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado e mais da metade das assembleias legislativas. Só essas pessoas? Sim, somente essas pessoas. Tudo bem? Segundo limite formal, aqui de novo, quanto ao quórum. Para aprovar uma emenda, quanto ao quórum. Para aprovar uma emenda, será que nós temos um quórum simples ou um quórum fortificado? Bom, se falamos que estamos num país que adota a Constituição rígida, obviamente que o quórum é fortificado. Então, o quórum é de 3/5. Para a gente aprovar uma emenda, embora tenhamos aí, né, quase 100 emendas constitucionais, né, mais de 90 emendas constitucionais, o quórum é um quórum fortificado. Não é fácil, viu? Não é fácil. Tá, tem que passar pelas 2 casas do Congresso Nacional. Câmara e Senado. Tem que ser aprovada por 3/5 dos votos. Aprovação nas 2 casas por 3/5 e em 2 turnos de votação. Aprovação nas 2 casas, 3/5 em 2 turnos. Tudo bem? A minha pergunta é, ao final, quantas votações, então, professora? 2 casas, 3/5 e em 2 turnos. 4. Um total de 4 votações, isso mesmo. A emenda tem que ser aprovada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, só para depois valer, e por 3/5 dos votos nessas 4 votações. Tudo bem? Ótimo. Feito isso, aprovado por 3/5 em 2 turnos e nas 2 casas, será, vou tomar uma aguinha. Será que a emenda vai para o presidente da República para ele sancionar ou vetar? Sim ou não? O que vocês acham? Não, não vai para o presidente da República. Por quê? Porque não existe sanção ou veto em proposta de emenda constitucional. Memorizem isso, tá? Sanção ou veto é só em projeto de lei, tá? Em projeto de emenda constitucional não existe sanção ou veto. E aí a minha pergunta é a seguinte: quem é que promulga? Porque o presidente, ele vai lá, ele promulga, né? Ele sanciona uma lei e ele já promulga. Como não vai passar por ele para ele sancionar ou vetar a emenda, quem é que promulga? Diz o artigo 60 que as emendas são promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado. Então, as emendas são promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado. Cuidado. Existe aí uma mesa, existe a mesa do Congresso. Ela tem uma formação mista, tá? A mesa do Congresso, ela tem uma formação mista. Há membros da Câmara e membros do Senado. Mas não é a mesa do Congresso quem promulga a emenda. Tudo é separado, as votações se dão de forma separada, os turnos separados e a promulgação também. Portanto, a emenda se submete à promulgação pela mesa da Câmara e mesa do Senado. Bacana? Tá acompanhando? Olha lá, hein? Tô aqui, aluno do Intelecto, é para gabaritar direito constitucional. Ok? Vamos voltar? O que mais? Volta aqui para a tela. Então, eu falei quanto ao quórum, falei, né, quanto à promulgação que eu acabei de falar e ainda quero dizer mais quanto, então, à promulgação, eu já falei que as emendas são promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado, e posso falar um último limite formal quanto à reapresentação. Será que uma proposta reapresentação? Será que uma proposta quanto à reapresentação? A letra não ajuda muito, mas você está entendendo. Eu estou falando várias vezes, você está conseguindo, né, acompanhar. Espero que sim, hein? Será que uma proposta que tenha sido rejeitada no meio de um determinado ano, será que os parlamentares falam assim, não, ela não passou daquela vez, mas a gente pensou melhor, vamos reapresentá-la no final do ano. Até porque nesse período o pessoal está mais interessado em festas, em Natal, em qualquer outra coisa. Ninguém está aqui de olho para ver o que nós estamos fazendo, né? Será que uma PEC, uma proposta de emenda, que tenha sido rejeitada no meio do ano, pode ser reapresentada no final do ano? Sim ou não?
Não. Há um limite quanto à reapresentação. Então, aquela PEC que foi rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. PEC rejeitada ou a vida por prejudicada só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa, no próximo ano legislativo. Professora Bruno, o que é a sessão legislativa? Bom, basicamente, é o período de um ano de funcionamento do Poder Legislativo. É o período de um ano de funcionamento do Poder Legislativo. Tá. Qual é esse período exato? Se você quiser saber o período exato, eu sugiro que você leia o artigo 57 da Constituição. Isso já caiu no seu exame, então não custa nada ler, que aí ele vai falar exatamente o período da sessão legislativa, artigo 57. Mas saiba que é um ano legislativo e que se uma PEC foi rejeitada naquele ano, ela não pode ser reapresentada, já que a Constituição é rígida e a gente pensa que a pessoa deve pensar melhor, né? E ter mais bagagem para poder reapresentá-la. Então, que faça isso somente na próxima sessão legislativa. Ok? Partindo desta ideia, nós finalizamos a parte que trata dos limites formais. Recapitulando, estamos no poder reformador, que é a espécie do gênero poder derivado e emenda constitucional. Estamos falando dos limites. Falamos dos limites materiais, as cláusulas pétreas, e os limites formais que eu desmembrei. Falei de iniciativa, de quórum, promulgação e representação. E agora eu vou falar dos limites circunstanciais. Então, acompanhe comigo aqui no quadro Limites Circunstanciais. Tela nova. Tô ficando craque. Limites circunstanciais. Bom, circunstanciais significa que em determinadas circunstâncias, limites circunstanciais, que em determinadas circunstâncias em que o país está vivendo uma situação excepcional, uma crise, né, não é momento de se fazer emenda, nem que queiram. Por quê? Porque em determinadas circunstâncias, diz a Constituição, que ela não pode ser emendada. Quando é que isso ocorre? Na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. O país está em crise, está vivendo um estado excepcional. Não é momento de ficar mexendo na Constituição. É momento de resolver o estado de sítio. É momento de resolver a intervenção federal. Ok? Então, me ajudem. Na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, a Constituição não pode ser emendada. Tranquilo? Bem, com base nisso, nós acabamos o poder reformador. E vamos só lembrar que o poder derivado não é só reformador. É decorrente, reformador e revisor. Faltou esse último. Posso abordar agora ele? Sim? Quando foi feita a Constituição de 88, o próprio Constituinte falou, olha, eu não sou perfeito. Daqui 5 anos, façam uma revisão. E para vocês revisarem a Constituição, vocês não precisam aí observar o processo legislativo da emenda, que tem que passar por 3/5, 2 turnos, nas 2 casas, nada disso. Para revisar, basta que isso ocorra em sessão unicameral e pelo voto da maioria absoluta dos membros. Isso significa que a revisão foi feita dessa forma simples. Já foi feita. Quando o Constituinte previu, ele previu uma revisão. Ela já foi feita. Dela surgiram algumas emendas constitucionais de revisão. Hoje, não dá mais para fazer a revisão constitucional. Hoje, para a gente alterar a emenda, nós temos de nos valer do processo legislativo da emenda. Tá certo? Então, essa norma, artigo 3º do ADCT. Vou colocar aqui para vocês na lousa, não custa, né? Artigo 3º do ADCT. O que você vai lembrar? O artigo 3º do ADCT poder revisor. Tô craque. Artigo 3º. Isso que eu estou escrevendo com o dedo aqui, do ADCT, que eu deixei minha canetinha ali, ó. Ali, na hora que eu fui pegar o negócio, ADCT. Ato das disposições constitucionais transitórias, viu? A letrinha, né, vai melhorando com o tempo. Artigo 3º da ADCT, ele previu
o ato das disposições constitucionais transitórias, que a revisão fosse feita. A revisão já foi feita, de modo que hoje esse artigo tem eficácia exaurida ou esgotada. Não serve mais para nada. Só para cair na prova da OAB, né? Que até pode ser, né? Enfim, o artigo 3º já cumpriu a sua finalidade, que era prever a revisão, como ela já ocorreu. Hoje ele tem eficácia exaurida ou esgotada. Não serve mais para nada, tá bom? Mas lembre-se que se cair na prova poder de revisão, é essa revisão que se deu de forma simples. Tudo bem? Ótimo. Avançando. Bem, passado esse tema, nós vimos aqui nos nossos slides que eu ia abordar, além do poder constituinte, que eu já falei, do derivado e do originário. Opa! Não posso elogiar muito, não. Vou pegar aqui o marca-texto. Eu vou falar para vocês agora, então, o poder constituinte nós vimos, da supremacia, do princípio da supremacia. Vem aqui comigo, olha só. Bom, o princípio da supremacia, ele é simbolizado pela pirâmide de Kelsen. A Constituição está no ápice. Tudo que está abaixo dela, todas as normas infraconstitucionais, devem guardar relação de compatibilidade com a Constituição. Por quê? Porque a Constituição de 88 é, de fato, o fundamento de validade de todas as normas jurídicas. Se as normas não estiverem de acordo com a Constituição, elas não podem prevalecer, elas não podem valer, elas têm que ser declaradas inconstitucionais. E o princípio da supremacia é isso, dizendo que quem manda é a Constituição. E você, se você não gosta de constitucional e escolheu direito, está na hora de começar a gostar. Porque é do direito constitucional que decorre todos os ramos do direito, que decorrem todas as normas. Então, se você gosta de civil, de trabalho, de penal, primeiro, dê uma olhadinha para o constitucional. Porque se o direito civil regulamentar de uma maneira que colida com o texto constitucional, essa norma do direito civil não serve para nada, pode ser linda, mas se violar o texto constitucional, que é supremo, a norma será, sim, declarada inconstitucional. Então, a supremacia é a base, né, é o princípio que fundamenta o direito constitucional. Tá? E é o princípio também que fundamenta a existência do controle de constitucionalidade. Por quê? Porque não adianta eu chegar aqui, dizer para vocês que a Constituição é suprema, que tudo deve submissão a ela e etc. E não dizer para vocês como é que a gente controla isso. Porque tem que ter um mecanismo para proteger a supremacia. E esse mecanismo é o controle. Não é o momento de abordá-lo agora, eu vou falar num bloco específico, já que é um tema que cai bastante. No próximo bloco eu vou falar de controle de constitucionalidade, mas agora eu vou continuar com a teoria geral. E o próximo tópico está aqui na tela, ó. Vou tratar com vocês da estrutura da Constituição de 88. E aí, eu vou pegar aqui uma telinha em branco para falar com... estrutura da Constituição de 88. Estrutura da Constituição Federal de 88. O que é isso? Estrutura da Constituição de 88. Quais são as partes da Constituição? Tem aluno que passa a faculdade toda, estuda pra caramba, mas não conhece nem a Constituição. Você acredita? As partes da Constituição. E aí eu já pergunto a você, vamos ver se você estudou, né? A Constituição, ela começa pelo artigo 1º? Sim ou não? O que você acha? Começa pelo artigo 1º? Ele não sabe, né? Ele está acompanhando aqui, ele está prestando atenção, né? Ó, até o rapaz que grava, já até eu esqueci o nome, olha lá, ele aqui, disse para mim que não começa pelo artigo 1º não, na verdade, começa pelo preâmbulo. Começa pelo preâmbulo. E o preâmbulo tem um detalhe, né? Esse preâmbulo, ele faz menção ao nome de Deus. E isso é polêmico, hein? Por quê? Porque nós estamos num país denominado leigo ou laico. O que é isso? Aqui não há religião oficial. Vocês sabiam que no começo, na nossa primeira Constituição, havia uma religião oficial? Não podia escolher. A única religião era a católica apostólica romana. Hoje não mais. Hoje você pode escolher qualquer uma. Pode ser católico, crente, evangélico, nem sei direito. Pode ser da Umbanda, da onde você quiser. Pode ser nada. Porque nós estamos num país leigo ou laico. Nós não professamos uma religião oficial. Só que o preâmbulo da Constituição faz menção ao nome de Deus. Ao nome de Deus. Ele traz princípios que norteiam a interpretação da Constituição e no final ele diz assim: promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição.
E claro que isso chegou no Supremo Tribunal Federal. E foram lá questionar. Olha, a Constituição do Acre não reproduziu o nome de Deus em seu preâmbulo. E por conta da simetria, ela teria que de constar lá o nome de Deus. Queriam declarar inconstitucional. O que o Supremo fez? O Supremo fez, nossa senhora, se eu adentrar nessa discussão do nome de Deus, eu vou perder. Por quê? Porque isso vai dar muita polêmica. Cada um tem uma fé ou nenhuma fé, tá certo? Então o preâmbulo, né, o Supremo teve uma decisão política. Não é uma decisão que eu concorde, tá? Muitos constitucionalistas também não concordam com essa decisão. Mas o que interessa aqui é a nossa aprovação no exame de ordem. E se já caiu do jeito que o Supremo entende, nós vamos entender desta forma, vamos memorizar dessa forma, que a gente não está para questionar, não. A gente quer a carteira vermelha, né? Da cor do intelecto, né? Da cor das minhas unhas, carteira vermelha da OAB. É isso que a gente quer. Então, a gente vai responder do jeito que o Supremo quer que responda. Aliás, não, do jeito que o Supremo definiu, que é o jeito que a OAB quer que você responda. Bom, o que o Supremo entendeu? Que o preâmbulo é lindo, é belíssimo, traz princípios que norteiam a interpretação da Constituição, mas esse preâmbulo, ele não tem força normativa, ele não vale como norma cogente. O que significa isso? Que se uma lei violar somente o preâmbulo, essa lei não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Ou seja, se uma lei violar só o preâmbulo, não tem problema. Para ela ser questionada, para ser objeto de controle de constitucionalidade, ela tem que violar algum artigo mesmo da Constituição, tá? De alguma outra parte. Mas em relação ao preâmbulo, não. Então, se vocês quiserem anotar, segundo o STF, embaixo de preâmbulo, né? Segundo o STF, o preâmbulo traz princípios que norteiam a interpretação das normas constitucionais. O preâmbulo traz princípios que norteiam a interpretação das normas constitucionais, mas não tem força normativa, não vale como norma, tá? Traz princípios que norteiam a interpretação da Constituição, mas não tem força normativa. De modo que se uma lei violar apenas o preâmbulo, ela não pode ser questionada pela via do controle de constitucionalidade. Certo? Prossigamos. Bom, estamos falando da estrutura da Constituição de 88. Mencionamos que primeiro existe o preâmbulo, depois nós temos as disposições duráveis. Disposições duráveis, né? Que é o corpo da Constituição, que vai do artigo 1º ao 250. É o corpo mesmo, tá? É a parte principal da Constituição. Por outro lado, ainda temos as disposições transitórias, também chamadas de disposições passageiras, disposições transitórias, que é o chamado ADCT, né? Disposições transitórias, que vai do artigo 1º ao 100 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Bem, vem aqui comigo. O que é isso, ADCT? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Disposições transitórias, né? Aqui em São Paulo não é um bom exemplo, né? Porque o trânsito é parado, mas o trânsito aqui, a palavra transitória aqui, é algo para fluir. É algo que foi criado para regulamentar uma situação específica, que ocorrida aquela situação, a norma não tem mais eficácia. A norma tem eficácia, na verdade, exaurida, esgotada. Ela cumpre a sua finalidade. Por exemplo, em São Paulo não existiam as defensorias públicas, tá bom? Você acredita? Você que está em outro estado, né, que não é o São Paulo, que São Paulo ficou muitos anos sem defensoria pública? Sim, ela não é algo muito antigo aqui em São Paulo. E aí, há um artigo na DCT, né, estabelecendo prazo para que todas as cidades tenham os defensores públicos, etc. Né, como é que isso vai ser feito, quando é que isso vai começar. Bom, quando tiver tudo pronto, a norma já cumpriu a sua finalidade, que era, né, estabelecer a criação dessas defensorias. Tá? Quando tiver pronto, a norma já terá eficácia exaurida. Por que tem numeração própria, destacada? Porque estas normas, elas não seria técnico deixar dentro de um corpo que já tem 250 artigos,
normas que terão eficácia exaurida, que cumprida a sua finalidade, só servirão para fins históricos. Tudo bem? Mas é norma constitucional. E quando a gente diz que é norma constitucional, é que essas normas do ADCT são dotadas de supremacia. E se são dotadas de supremacia, se uma lei violar um artigo do ADCT, esta lei terá sim que ser declarada inconstitucional. Maravilha? E por fim, qual é a outra parte da Constituição? Preâmbulo, disposições duráveis ou permanentes, disposições transitórias e emendas constitucionais. Só lembrando que as emendas constitucionais podem ser de duas espécies. Essas emendas podem ser as emendas comuns, tá? Que são essas, né, mais de 90 emendas que nós temos, tá? Essas emendas comuns, ou podem ser as emendas constitucionais de revisão, que foram feitas naquela época que foi feita a revisão constitucional. Tudo bem? Para alterar qualquer dessas normas, disposições duráveis, disposições transitórias do ADCT, ou até mesmo texto de emenda, só pelo processo legislativo da emenda constitucional. E se uma lei violar uma emenda, ela pode ser objeto de controle? Sim. Por quê? Porque todas essas normas são dotadas de supremacia. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Bacana? Vamos para a tela, para o nosso próximo tema. Vamos avançar. E aí, a gente volta aqui para falar do próximo tema, que está relacionado ao fenômeno da recepção. E eu quero lembrar com vocês, próximo tema, fenômeno da recepção. O que é isso, né? Com a entrada em vigor de uma nova Constituição, né, o que acontece com a Constituição antiga? Se fizerem hoje uma nova Constituição, o que vai acontecer com a Constituição de 88? Você já sabe. Ela vai ser totalmente revogada. É isso. Ela vai ser totalmente revogada. Tá. Só que, com a entrada em vigor de uma nova Constituição, nós vamos lembrar que não existe apenas a Constituição antiga. Existe todo um ordenamento jurídico inferior, todo um ordenamento jurídico infraconstitucional. E a minha pergunta é, com a entrada em vigor, aliás, esse ordenamento jurídico que encontrava fundamento de validade na Constituição antiga e que agora perderam o seu fundamento. O novo ordenamento jurídico anterior perdeu o seu fundamento de validade com a revogação da Constituição antiga. Pergunto, esse ordenamento jurídico anterior, tá? Esse ordenamento jurídico anterior, ele também é revogado com a entrada em vigor de uma nova Constituição? Sim ou não? Não. Esse ordenamento jurídico anterior, exceto a própria Constituição, né, pode ou não ser recepcionado, pode ou não ser recebido pela nova ordem constitucional. Então é isso. O fenômeno da recepção faz com que as normas infraconstitucionais, que já eram vigentes, né, na época da Constituição antiga, que essas normas infraconstitucionais sejam recebidas, sejam recepcionadas pela nova Constituição, desde que essas normas sejam compatíveis, materialmente compatíveis com a nova Constituição. Por que eu disse que as normas antigas devem ser materialmente compatíveis com a nova Constituição para serem recepcionadas? Porque a recepção, ela não se preocupa com a roupagem, ela se preocupa com o conteúdo. Ela não olha só por fora, sabe? Ela quer saber o que tem dentro. É isso mesmo. A recepção não se preocupa com a forma. Não se preocupa, por exemplo, se a espécie legislativa que tratou daquele assunto não existe mais. Se o assunto é bom, se o assunto está de acordo com a nova Constituição, ela recebe. E aí eu vou dar um exemplo. O exemplo aí é o Código Penal, que quando foi feito era um decreto-lei. A Constituição de 88, ela não traz mais o decreto, ela não trouxe o decreto-lei como espécie legislativa que ela aceita. Mas isso não significa que o Código Penal não tenha sido recepcionado. Ele foi recepcionado, mas foi recepcionado com a nova roupagem
dada pelo Constituinte. Então, foi recepcionado como lei ordinária. Para alterar o Código Penal, nós devemos observar o processo legislativo da lei ordinária. Então, aquilo que encontrava fundamento de validade com a Constituição, aquilo que era compatível materialmente com a Constituição, tá? Claro que alguns dispositivos não, mas aquilo que estivesse de acordo, de fato, foi recepcionado naquela época. Tudo bem? Ótimo. E vou falar mais um pouquinho, olha aqui na tela, quero falar com vocês também sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Bem, em relação à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, eu já adianto, né, que há diversas teorias sobre o assunto, mas nós vamos ficar com a teoria clássica, adotada lá pelo professor José Afonso da Silva. Por quê? Porque o Supremo acolhe essa teoria. E não só o Supremo, o examinador da OAB também. Ele já fez várias perguntas com base na classificação do José Afonso. Portanto, a gente vai seguir o que está dando certo. Se o examinador perguntou assim, nós vamos responder da maneira que ele quer que nós respondamos. Ok? Quanto à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, e aí eu vou para uma tela branca para explicar melhor, né? Eu vou colocar para vocês que as normas constitucionais podem ser aí de 3 espécies. Nós vamos lembrar que as normas podem ter eficácia plena, tá? O que é isso? Norma constitucional de eficácia plena. Olha o nome, ela é plena, ela se basta. É aquela que por si só produz a plenitude de seus efeitos, correto? É aquela, portanto, que por si só produz a plenitude de seus efeitos. Ela não depende de lei e não admite lei que restrinja o seu conteúdo. Não depende e não admite, tá certo? Brasília é a capital do Brasil. Preciso desenhar? Preciso de lei regulamentadora? Não. O texto é claro, o texto tem eficácia plena. Existe ainda a norma, e aqui eu coloco para vocês, de eficácia contida. Essa norma de eficácia contida é também conhecida como norma de eficácia restringível. Restringível. É nome dado aí, né? Nós temos aí o nosso presidente atual, ele é um grande constitucionalista, tá? Não estou falando da atuação dele, estou dizendo o que ele sabe de direito constitucional. E esse nome restringível, né, que é sustentado por ele também, ele é um nome interessante para nós, porque o nome contida parece que a norma já é limitada, contida, e não é isso. Na verdade, a norma de eficácia contida, em princípio, ela é igual à plena. Ela produz todos os seus efeitos. Só que ela deixa em aberto a possibilidade do legislador, caso queira, restringi-la. Por isso restringível é legal. Por quê? Porque ela é plena, mas ela admite, ela deixa em aberto a possibilidade do legislador restringi-la, do legislador contê-la. Tudo bem? Exemplo clássico que o examinador gosta de perguntar em provas de OAB e em concursos públicos. Porque isso eu entendo, hein? Eu tenho participação em vários livros destinados a concursos públicos, tá? Então, por exemplo, se você quer fazer um concurso para magistratura, se você quer fazer um concurso para o TRF, né? Concurso só para a TJ, você quer fazer um concurso para a área específica da magistratura do trabalho, nós temos livros, né, específicos sobre cada um desses concursos com as questões comentadas. Por quê? Porque a melhor forma de ser aprovado, sabe como que é? Treinando, é fazendo as provas anteriores. E nada melhor que um livro com as questões comentadas sobre aquele concurso específico. Para nós aqui da UAB, é aquele lá, os 5.500 questões que eu indico, tá bom? Mas vamos falar aqui, qual é esse exemplo? E por que eu fiz menção aos livros? Porque ao comentar as questões, eu acabo vendo o que cai nos concursos públicos. E quando cai a norma de eficácia contida, normalmente as bancas perguntam do artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição, porque ele é polêmico. Mas, né, o que prevalece em relação aos concursos, à OAB, é que o artigo 5º, inciso 13, é uma norma de eficácia contida ou restringível. O que trata, professor, esse artigo 5º, inciso 13? Trata da liberdade de profissão. Ele diz lá que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações que a lei estabelecer.
Então, é livre, qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações que a lei estabelecer. Detalhe, se estabelecer. O que significa isso? Que se a lei não trouxer requisito algum, o exercício da atividade profissional é livre. Sabe o que o Supremo já decidiu? O Supremo já decidiu, por exemplo, que a atividade de jornalismo sequer precisa de diploma universitário. Mas ele também já decidiu que o exame de ordem é constitucional. Por quê? Porque está previsto numa lei. É uma lei que regulamenta isso. É uma lei que obriga você a passar na prova da OAB para poder advogar. Ela é uma norma de eficácia contida. Ela é plena, mas ela deixa que a lei a restrinja. Ela deixa que a lei, Estatuto da OAB, ó, o exemplo, crie um exame de ordem e faça com que você seja aprovado para depois exercer a advocacia. Por isso que o exame de ordem foi declarado constitucional, porque a norma da Constituição admite essa restrição por lei. E o Estatuto da OAB é uma lei que exige que você seja aprovado. Não só a aprovação, exige que você pague a anuidade, há uma série de requisitos. Ok? Por fim, a norma de eficácia limitada. O que é isso, professora Bruna? Norma de eficácia limitada. O nome já ajuda, né? Ela é limitada, é aquela que para sair na rua ela precisa sempre da amiga, né? Senão ela não sai sozinha, ela é limitada. Opa, a norma de eficácia limitada, como o nome já nos ajuda, né? É aquela que para produzir efeitos, ela depende de regulamentação. É isso mesmo. A limitada é aquela que para produzir efeitos, ela depende de regulamentação, tá certo? Veja, a norma de eficácia limitada, ela traz lá um direito, ela traz uma questão, mas o exercício está condicionado à feitura da lei, está condicionado à elaboração da lei. Se não há a lei, na verdade, o legislativo está em mora, porque na norma de eficácia limitada, há um comando implícito ao legislativo, no seguinte sentido, faça a lei. Porque eu trouxe o direito, mas ele está condicionado à regulamentação. Se o Congresso não faz a lei, ele está em mora. Atraso. Atraso considerado inconstitucional. Então, se há um direito constitucionalmente assegurado numa norma de eficácia limitada e não há a regulamentação, o legislativo está em mora, está em atraso. A isso, né, nós temos um nome. O nome é a inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por omissão que é sanável, que é combatida por dois instrumentos. O mandado de injunção, detalhe, foi regulamentado finalmente. Lei 13.300, de 23 de junho de 2016. Vai cair ou não vai? Claro, o examinador adora a novidade. Obviamente que logo, logo ele vai perguntar sobre o mandado de injunção. Não tenha dúvida, tá? Lei 13.300 de 23 de junho de 2016, um dia depois do meu aniversário. Meu aniversário é dia 22 de junho. Ganhei de presente o quê? Finalmente a regulamentação do mandado de injunção. Qual foi o presente? O presente é, professora, vai estudar com detalhes para você poder lecionar, para você poder contar para os alunos o que essa lei traz de novidade. E obviamente que eu fiz isso na aula de remédios. Eu vou comentar certamente sobre a lei do mandado de injunção, que finalmente, né, foi regulamentado. Embora tenha previsão, aliás, eu tenho até um texto já publicado sobre isso, tá? Breve sobre comentários. Lá no site da Editora Foco, tem lá um texto, se você buscar lá, breves comentários sobre a lei do mandado de injunção. Eu acho que vale a pena você dar uma lidinha, viu? Porque aí você fica antenado com tudo que a lei regulamentou, você fica sabendo para acertar a questão no exame de ordem, caso o examinador faça essa pergunta. Mas isso não vai cair só no exame de ordem não, viu? Isso vai cair no exame de ordem, vai cair em concurso público, certamente. É uma lei esperada, né? É uma lei que desde 88 já tem previsão o remédio, mas não tinha uma lei que o regulamentasse. E olha que ironia do destino. O mandado de injunção, ele serve justamente para isso, para combater a omissão. É isso. Só que olha que só, a ironia do destino, aquele remédio constitucional que visa combater a omissão, ele próprio era omisso. Por quê? Porque não tinha uma lei que o regulamentava. Veja, né? E isso perdurou por muitos anos, hein? Quase 30 anos. Mas, neste ano de 2016, o assunto foi resolvido e foi criado, no ano de 2016, a lei regulamentadora do mandado de injunção.
Tá certo? Bom, olha, ainda há alguns temas da teoria geral que já foram solicitados pelo examinador. O histórico das constituições não cai muito, mas já caiu. Então, sugiro que você dê uma lidinha, tá? O histórico das constituições e a classificação das constituições também, tá? Uma delas nós até falamos, né? Que a Constituição pode ser, né, quanto à origem, Constituição outorgada, imposta ou promulgada, né? Também quanto ao processo de mudança, nós falamos assim brevemente, né? Constituição rígida, que é o nosso caso, difícil de alterar, semi-rígida ou flexível. Flexível é aquela alterável pela mesma forma que se altera a lei, de modo que não haveria supremacia, porque a lei pode alterar o conteúdo da Constituição, tá? E há outras classificações, mas como é uma revisão, eu sugiro que depois você dê uma lida, porque isso é muito simples, tá? Qualquer manual tem isso, e inclusive, né, no livro que eu indiquei, tem todas as classificações necessárias, pertinentes, se você quiser, fica à vontade para adquirir com desconto lá no site da Editora Foco. Bem, o primeiro bloco era isso que eu tinha para falar. Eu gosto de cumprir o horário, né? E eu estou concluindo aqui, eu tenho 1 minuto para concluir, para me despedir de vocês, para dizer que eu estou com você nesse projeto de deixar o direito constitucional mais leve e de fazer com que você seja aprovado, com que você acerte as questões. A sua aprovação é reflexo do meu trabalho. Então não é porque eu sou boazinha, eu gosto de fato que os meus alunos aprovem, porque isso faz com que eu reforce o meu trabalho e que eu acredite que está valendo a pena, né? Está valendo a pena ajudar vocês e está valendo a pena me preparar para isso. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.